Eu tô acompanhando tuas participações em podcasts, aí você estava explicando bastante a guerra da Ucrânia e tal. E eu fiquei assistindo as suas participações pensando em te perguntar por que a guerra existe no sentido psicológico humano da coisa. Quando que isso é natural do ser humano? Quando que começou? Tem um registro histórico de quando o ser humano começou a resolver as coisas com guerras? Pô, boa abordagem, boa pergunta. Eu estudei guerra, né? Estudei meu mestrado em resolução de conflitos e paz internacional. E na verdade, assim, tem uma linha, ou tem alguns teóricos que eles acham que a guerra pode ser interpretada como um fenômeno cultural. Ou seja, em algum momento na história, nós vamos transcender a necessidade de guerrear. E vamos parar de fazer isso. Mais ou menos como... E aí a analogia que eles usam é a história do duelo. Lembra que a gente tinha duelos, né? Cara, eu tinha uma desavença com você e eu partia para um duelo. E a gente ia atirar um no outro nesse duelo. Isso, obviamente, que é uma coisa totalmente descabida hoje em dia e impensada. E morreu. Morreu culturalmente, morreu na história. Então, tem alguns que dizem que nós vamos chegar nesse momento com a guerra. Mas aí depende da interpretação e da análise que você faz da natureza humana. E eu sou mais cético e acredito nos outros pensadores, outros estudiosos, outros cientistas e outros filósofos que vão falar que a natureza humana ela tem um lado raivoso, agressivo, imperfeito, animalesco, e que a gente nunca vai conseguir domar os instintos por completo, a ponto de a gente falar assim, não existe mais guerra. Mas aí nós podemos olhar, ao invés do ímpeto biológico, olhar para as condições que levam à guerra. Então, mais ou menos assim, né? O ímpeto vai estar lá. Eu acho que a natureza humana sempre vai poder e ter o potencial para matar, para não resolver as desavenças, os conflitos na paz, ou no diálogo, ou na conversa. Mas, de repente, nós podemos criar mecanismos onde as condições para que você manifeste, coloque para fora essa sua insatisfação, essa sua desavença com o outro, seja resolvida de uma outra maneira. O problema dessa ideia das condições é que nós estamos muito longe do que nós conhecemos e entendemos sobre supostas condições de fim da guerra. E aí o Immanuel Kant, né, que é um dos maiores filósofos, um dos caras mais difíceis, ele escreveu em filosofia política um livro que chama A Paz Perpétua. E ele escreve uma tese de como que nós poderíamos fazer para atingir a paz perpétua, que não seria diferente da ideia de eliminar a guerra, né? É a mesma coisa, um sinônimo de falar, vamos eliminar a guerra. E aí ele identifica que nós precisamos de 3 coisas. Todos os países precisam ser repúblicas. Ou seja, todos os países precisam ser democracias. Democracias de verdade. Não Venezuela. Todo mundo tem que ser democracia plena, funcional. Porque você pode ser no papel, mas na prática não é. E aí o segundo ponto, ele fala que nós temos que criar uma federação de nações. E uma federação não é uma ONU. É você voluntariamente se juntar a uma espécie de uma grande aliança mundial, né? Um grupo coletivo que aceita se sujeitar às regras que foram criadas para todos. Você continua sendo independente, você continua sendo soberano, mas você aceita se juntar nessa federação comigo e com todos os outros países do mundo. Seria uma ONU funcional, direita, que dá certo, onde a soberania dos países, de uma certa forma, seria não abdicada, mas eu abro mão voluntariamente enquanto eu faço parte dessa federação. E o terceiro ponto, que é o mais difícil de todos, o Kant ele escreveu sobre... Ele estava em busca do que é a moral, né? O que é o certo, o que é o correto. E ele é um filósofo que ele busca o certo não baseado em questões religiosas, de valores ou de ensinamentos religiosos, mas ele vai buscar uma saída para a gente descobrir o certo pela razão, ou seja, pela lógica. E aí ele constrói isso numa premissa lógica da seguinte forma, por exemplo, se eu minto, e aí a gente universaliza a ideia de mentira,
não existe mais verdade. Então, ele cria uma fórmula lógica que ele prova que você não pode fazer coisas erradas, porque se elas forem colocadas em práticas na escala total, a vida acaba, as coisas acabam. E aí, o que ele está dizendo, né? Ele transporta essa ideia da ética ou da moral, da racional, para uma esfera coletiva. E ele diz que a humanidade como um todo tem que chegar num estágio de consciência racional aonde todo mundo só vai fazer a coisa certa. Porque o Kant, ele tem uma filosofia ética assim, isso é interessante e importante. Ele vira e fala assim, se entrar um cara aqui e falar, cadê o Arthur? Eu quero matar ele. Um utilitarista vai virar e falar assim, você está permitido a mentir para salvar o Arthur. Então, o cara grita, entra aqui gritando, nós aqui dentro vamos virar e falar assim, cara, não conhecemos nenhum Arthur. Ele não tá aqui. E eu fiz uma coisa errada, que é mentir. Mas a minha mentira, ela é aceita porque eu faço um cálculo utilitário. De que a sua vida vale mais do que essa mentira. E essa é uma maneira de você tomar decisões éticas ou de moral, né? É ser um utilitarista. O Kant, ele discorda dessa escola. E ele vira e fala assim, o cara entrou aqui e perguntou, cadê o Arthur? Você não pode mentir. Ninguém pode mentir. Nunca. Nunca. Ele é um deontológico. Ele é um não utilitarista. Então ele acredita que você tem que fazer a coisa certa pela coisa certa. Não importa as consequências daquilo. E assim, se você levar isso até um extremo, faz sentido. Porque se todo mundo fizesse isso, o cara não estaria aqui em primeiro lugar para te matar. Sim. Entendeu? Sim. Então é um mundo diferente, só que é um mundo utópico, é um mundo não humano, né? E tanto que as críticas ao Kant, elas passam muito por essa linha, por essa visão de realidade. Mas, ou seja, percebe como ele entende o que é o certo e errado. Ele pega essa noção de certo e errado construída em cima da lógica e transporta para a humanidade inteira. Ele diz que a humanidade vai evoluir historicamente até um ponto que coletivamente ela vai chegar numa consciência racional, onde toda a humanidade só vai agir de forma racional, sempre fazendo o certo.